Invencível é um dos maiores sucessos da Prime Video, e apesar de ter estreado somente em 2021, os quadrinhos que originaram a animação surgiram lá em 2003, e desde então o personagem já teve crossovers com o Homem-Aranha e até o Batman, coisa que foi adaptada de um jeito diferente para a animação. Você é um homem que se veste de morcego e o seu nome é... Mas além de explorar os crossovers e as referências que inspiraram a criação dos quadrinhos, vamos falar sobre a produção do filme live action que ainda não tem atores confirmados. Então vem conhecer 7 curiosidades sobre... Número 1. O mesmo criador de The Walking Dead. Invencível foi o primeiro trabalho de sucesso de Robert Kirkman, depois de ficar alguns anos trabalhando como escritor independente no início dos anos 2000. Primeiramente, ele escreveu uma pequena prévia de 5 páginas sobre Invencível no final da revista Savage Dragon, da Image Comics. Essa pequena história teve uma recepção bastante positiva dos leitores lá em 2002, o que fez com que a editora encomendasse uma história completa sobre o personagem. E já em fevereiro de 2003, o primeiro quadrinho de Invencível foi lançado. Eu vou até deixar o link desse quadrinho aqui embaixo no QR Code se você quiser começar a ler. Mas algum tempo depois do lançamento de Invencível, Robert Kirkman começou a desenvolver também uma série de quadrinhos sobre sobreviventes em um apocalipse zumbi, que ficou conhecida como The Walking Dead. A popularidade do quadrinho foi tão grande que ganhou uma série de TV e acabou se tornando seu trabalho mais conhecido. Número 2. As inspirações dos quadrinhos. Robert Kirkman claramente buscou inspirações na Marvel e na DC para a criação do seu universo. Iguaizinhos, mas diferentes, mas ainda iguais. E a referência mais evidente é a relação de poderes entre o Omni-Man e o Superman, já que ambos são alienígenas com poderes de voo e super força, além da equipe de heróis conhecida como Guardiões Globais, onde é possível notar uma clara referência em cada um dos membros aos heróis da Liga da Justiça. E com a morte dos Guardiões Globais no final da primeira temporada, a Agência de Defesa Global, que é uma espécie de SHIELD da Marvel, reuniu uma nova equipe que é formada por heróis mais jovens, o que pode ser uma referência também à equipe Jovens Titãs da DC Comics. Só que além da semelhança com os heróis da DC, muitos fãs também notaram algumas similaridades com Dragon Ball, como o fato dos Viltrumitas serem uma raça guerreira que envia seus soldados para dominar planetas na galáxia, assim como os Saiyajin. Só que ao ser questionado sobre isso por alguns fãs, o autor negou qualquer influência de Dragon Ball em Invencível. Número 3. Os principais crossovers. Com tantas inspirações para as histórias e personagens de Invencível, o protagonista não poderia deixar de participar de crossovers com personagens populares dos quadrinhos. E como era publicado pela Image Comics, o personagem de certa forma fazia parte do universo compartilhado da editora. Então Invencível já participou de alguns encontros com personagens como Savage Dragon e até mesmo Spawn. Porém, ele também encontrou personagens de outras editoras, já que na edição 33 dos quadrinhos, e também como aconteceu na segunda temporada da série animada, o herói é enviado através de realidades alternativas, e acaba encontrando o Batman em Gotham. Mas o principal crossover aconteceu em Marvel Team Up, onde ele e o Homem-Aranha fazem uma parceria para derrotar o Dr. Octopus, que foi algo que foi adaptado também na segunda temporada. Só que nos quadrinhos ele acaba também encontrando os Vingadores. Isso aqui é azar, Professor Octopus. Além disso, uma referência a The Walking Dead aconteceu também na segunda temporada, quando o Mark vai para uma realidade que está infestada de zumbis. Carne. Número 4. Um super elenco de voz. Apesar do sucesso da animação, muitos fãs criticam a qualidade dos traços de Invencível, de serem muito simples e que o orçamento da série foi praticamente todo para o elenco de voz, o que não dá nem pra negar, já que Invencível possui um elenco bem popular, inclusive alguns tirados da série The Walking Dead, como por exemplo o próprio Invencível, Mark Grayson, que é interpretado por Steven Yeun, o Glenn de The Walking Dead. Okay, maybe you can fill me in after we've taken care of tentacles here. Já seu pai, o Omni-Man, tem a voz do ator indicado ao Oscar J.K. Simmons, famoso por ter feito J.J. Jameson na trilogia do Homem-Aranha com Tobey Maguire. There's so much you don't know, Mark. Já o elenco de apoio inclui Sandra Oh, famosa por Grey's Anatomy, Seth Rogen, que é um dos produtores da série, dá a voz a Allen, Gillian Jacobs como Eve e Mark Hamill como Art, o alfaiate dos heróis. Mas no decorrer das temporadas, a série também teve participações especiais de peso, como Mahershala Ali, dando voz ao Titã, Zachary Quinto como Robô, e Peter Cullen, a voz do Optimus Prime, como Tados. Let the war begin. E mais atores de The Walking Dead, como Lauren Cohan, interpretando a Mulher Marcial, e Jeffrey Dean Morgan como Conquista. This has been an immense joy. Comenta qual outro ator ou atriz você gostaria que desse voz a um personagem de Invencível. E aproveita para deixar o seu like se você está gostando dessas curiosidades, e se inscreve no canal para não perder os futuros vídeos sobre Invencível. Número 5. O quadrinho não teria um final.
Robert Kirkman não pretendia escrever um final para Invencível. Seu plano original era se aposentar um dia e passar a história para uma nova geração de escritores que assumiriam o personagem em todo esse universo de Invencível, acompanhando o envelhecimento do personagem. Mas à medida que os anos foram passando, ele percebeu que Invencível era um quadrinho de super-herói que fugia muito dos padrões da época, já que além de ser super violento e brincar com os clichês do gênero, ele mostrava a evolução do personagem, saindo da adolescência até a vida adulta. Diferente dos personagens da Marvel e da DC que normalmente sofrem um reboot e têm a mesma idade para sempre. E apesar de inicialmente o próprio Kirkman achar que o quadrinho não teria muitas edições pela baixa das vendas, foi só depois de passar das 100 edições que ele entendeu que seria mais interessante que Invencível quebrasse também esse padrão, e fosse uma história com início, meio e fim. Número 6, a última edição. Invencível encerrou sua história em 2018, depois de 15 anos, com 144 edições. Então pode ficar aliviado, porque pelo menos no material original a história tem um desfecho, e não vai precisar inventar nada para o seu último episódio como outras séries fizeram. Graças a Deus. Ainda mais que a animação é um dos maiores sucessos do Prime Video, então com certeza eles vão adaptar a história completa, que deve ser adaptada em 9 temporadas. No total, essas 144 edições foram compiladas em 25 volumes encadernados, e somente os 4 primeiros volumes chegaram a ser publicados aqui no Brasil pela extinta editora HQM, que também publicava The Walking Dead antes da Panini assumir. Só que mais recentemente, a Panini adquiriu os direitos de publicação de Invencível e está relançando o quadrinho, com o primeiro encadernado chamado Negócio de Família, que mostra a origem do personagem. E o último encadernado se chama O Fim de Todas as Coisas, onde vemos o impacto de tudo que aconteceu desde que ele virou herói. Então se você quer aproveitar esse relançamento, eu vou deixar o link desse primeiro encadernado aqui abaixo se você quiser ler e aproveitar antes que acabe novamente. Número 7, o filme live action. Apesar do sucesso da série animada e a previsão de 9 temporadas, os produtores parecem que ainda não estão satisfeitos e querem desenvolver um filme live action de Invencível, que vai ser escrito, dirigido e produzido pela mesma equipe da animação. Só não sei como eles levariam esse nível de ação e destruição para um filme live action. Mas na equipe de produção tem a dupla Seth Rogen e Evan Goldberg, que nos últimos anos produziram coisas leves como a animação das Tartarugas Ninja, mas também coisas mais pesadas como The Boys e Gen V, que possuem cenas de ação bem gráficas, então de certa forma eles já sabem como fazer. Mas apesar do filme ter sido confirmado em 2017, o projeto está rodando em Hollywood por todos esses anos sem muitas atualizações. Então acredito que eles devem focar no filme só depois do encerramento da animação. Isso também aconteceu com o filme do Deadpool, que ficou sendo negado por 10 anos até finalmente ser lançado. Nesse vídeo aqui ao lado eu falo mais sobre essa produção caótica. Mas antes comenta aqui quem você acha que seria um bom Omni-Man.